Muito bem. A criatura astuta, Joana de Ângeles. Com variações, narram os mitólogos gregos que a cidade de Corinto, quando em determinado período era governada por Sísifo, apresentava-se árida e desprovida de fontes de recursos para a própria manutenção. O rei mitológico, para a preservação da cidade, do seu povo, mantinha um verdadeiro exército de assaltantes que atacavam os viajantes imprevidentes, que se viam obrigados a passar pela região, demandando outras áreas. Graças à astúcia de que era constituído, estava sempre informado das ocorrências locais e também das acontecidas no Olimpo. Tomou conhecimento, graças aos seus espiões, de que o deus Assopo andava desesperado porque sua filha Egina desaparecera sem deixar vestígio e estava oferecendo fortuna e fertilidade a quem desse informação que levasse a jovem raptada. Sísifo, muito astuciosamente, conseguiu saber do paradeiro da moça e, buscando o pai, prometeu dizer onde a mesma se encontrava, se ele cumprisse a promessa de compensar aquele que o auxiliasse a encontrar Egina. Confirmando que estabelecera, Assopo soube que fora Zeus quem a raptara e a mantinha em cativeiro. O pai, angustiado, procurou o Supremo Deus e exigiu-lhe a entrega da filha, sem poder negar-se à solicitação. Zeus devolveu-lhe com a condição de saber quem o delatara, o que Assopo informou sem rebuços. Tomando conhecimento do fato, Zeus enfureceu-se e mandou a morte buscar Sísifo. O astuto, que pensara haver solucionado o problema da sua terra e do seu povo, que passaram a ter águas em abundância, com sua atitude, gerou um novo desafio, que era enfrentar a detestada encerradora de destinos. Acreditando-se, no entanto, invencível na astúcia, quando a morte chegou, elogiou-a, informando que desejava homenageá-la com um colar especial que havia reservado para aquele momento. No entanto, solicitava o prazer de adorná-la ele próprio. Envaidecida, a morte aceitou o gesto do rei e, quando este lhe pôs o adorno, reteve-a, porquanto se tratava de uma coleira habilmente disfarçada em colar. A morte ficou encarcerada e ele acreditou-se livre de futuras injunções, assim vencendo Zeus. Outros deuses, no entanto, como Saturno, soberano dos mares, procuraram o Supremo Deus e levaram-lhe as ásperas queixas. Com o aprisionamento da morte, os infernos estavam sem população nova e as guerras foram interrompidas. Exigiam, dessa forma, que a mesma fosse libertada e Sísifo viesse trazido a julgamento. Dessa vez, Zeus enviou Hermes, que não teve dúvida em apresentar-lhe ao astucioso e impor-lhe a viagem postergada. Colhido de surpresa, o Deus-Rei pediu licença para despedir-se da mulher e, ao fazê-lo, sussurrou-lhe ao ouvido que, após a sua morte, não lhe deixasse sepultar o cadáver.
porque ele pretendia regressar. Assim, muito prazerosamente, seguiu Hermes à presença de Zeus, que havia reunido no Olimpo para o julgamento. Na oportunidade, diante de todos, antes que lhe fosse aplicada a sentença, Sísifo solicitou a Zeus que o deixasse retornar à terra, porque o seu corpo não houvera recebido as homenagens que são devidas aos reis, particularmente aqueles de procedência mitológica. Ademais, como se podia verificar, ele não encontrava com o eidolon, corpo espiritual, exigindo dessa forma um retorno à terra. O soberano lhe concedeu a volta ao mundo e, quando retomou o corpo, sem demora, evadiu-se de Corinto com a mulher, a fim de fugir à fúria de Zeus. Certamente resolveu um novo desafio. No entanto, gerou um problema muito mais grave que iria defrontar posteriormente. Instado pelos demais deuses a respeito da punição que deveria ser aplicada ao fujão, respondeu-lhe o soberano: mandarei agora um deus do qual ele não fugirá para sempre. Trata-se do tempo. E silenciou. Sísifo fugiu quanto pôde, porém, à medida que o fazia, era tomado pela velhice, pelas enfermidades, até que a morte veio buscá-lo. Ao ser apresentado a Zeus, sem qualquer escusa, ouviu a pena que lhe estava reservada por haver tentado burlar as leis, fugir à justiça. Deveria conduzir uma pedra de grandes proporções montanha acima, até colocá-la no acume. Para evitar diminuição de movimento no trabalho, quando lhe adviesse o cansaço, foi destacada uma erímia que para fustigá-lo com um bidente. E até hoje, narram os mitólogos, Sísifo tenta conseguir o intento. Isso porque, ao chegar próximo à parte superior da montanha, a pedra escapava-lhe das mãos e voltava ao piso, exigindo-lhe repetir a façanha sem êxito indefinidamente. É bem o testemunho de advertência àqueles que estão sempre transferindo deveres e realidades acreditando na própria astúcia. Supõe-se todos quantos assim agem que são muito espertos, enquanto os demais são estúpidos e ingênuos. Em realidade, astúcia não expressa inteligência, mas sim instinto de preservação da vida e dos jogos de interesses pessoais. Todo indivíduo enfrenta desafios para crescer. A própria existência terrestre é um permanente convite ao esforço. A melhor solução para enfrentar problemas é tentar resolvê-los nas suas fontes, evitando-se as atitudes que os postergam, trazendo-se de volta mais complicados. O que não é feito hoje, amanhã estará, por certo, mais difícil de ser conseguido. Quando se resolve mal um problema, ele dá surgimento a outro que lhe é resultado ou retorna mais desafiador. Por isso, somente as atitudes corretas, baseadas na honradez e na lealdade, conseguem dissolver em definitivo as dificuldades e as ocorrências desagradáveis do percurso. Isso é fato, é uma historieta narrada mitologicamente falando, mas é o que acontece conosco e com muita gente. Nós postergamos
Nós adiamos a solução de uma série de problemas quando deveremos enfrentá-los. Frente a frente, ter a coragem de olhar e ver aonde é que eu errei, o que é que eu tenho que me modificar, aonde que está a minha falta, sem orgulho, com humildade. Nós não escolhemos a mensagem de Ney Pietro Pérez para ler, mas ela veio completamente concluir a mensagem de Joana. O orgulho, o indivíduo orgulhoso, ele vai estar sempre jogando para frente, sempre jogando. Ele não se olha dentro de si e aceita a sua falha e modifica. O amadurecimento psicológico, continua Joana, propõe que cada atividade tenha lugar no seu momento próprio e cada desafio seja atendido no instante correto, quando se apresente. A autocompaixão diante dos problemas e astúcia para fugir deles são mecanismos infantis que em nada os resolvem. O problema solucionado significa patamar vencido e novo desafio de crescimento adiante, porque é assim a constante da vida humana em seu sentido de evolução. Voltaremos.